E assim, uma questão que vale a pena a gente falar, muita gente, pô, perdemos a liderança do campeonato, né? Flamengo aí, tabela na tela, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro, passou a 36 pontos, com um jogo a menos, e o Cruzeiro com 34 pontos em 17 rodadas. O Palmeiras também está em terceiro lugar com 32 pontos, tem 2 jogos a menos que a gente, né? Então, infelizmente, é um time que, por pontos perdidos e por aproveitamento, também já nos ultrapassou. Aí para baixo tem o Bahia com 28 pontos e 2 jogos a menos, ou seja, potencialmente o Bahia também já tem uma campanha igual ao Cruzeiro, né? Se ele converter vitória nos 2 jogos a menos, e a gente sabe que vencer é sempre difícil para todo mundo. Aí o Bragantino já está com o mesmo número de jogos do Cruzeiro, ficou um pouco para baixo aí, com uma sequência ruim. Olhando para essa tabela aí, para a briga do Cruzeiro, né? Eu acho que todos concordamos, o Cruzeiro está no pelotão de cima. Mas vocês têm alguma preocupação nesse momento assim mais importante com relação a G4, que é o objetivo do Cruzeiro? Ô, Caramujo, é exatamente porque vamos lamentar muito essa derrota, porque não é uma derrota que atrapalha os planos de título. Não, atrapalha também essa briga da Libertadores. Né? Não era jogo para se perder ponto em casa para o Ceará. Não era. O Cruzeiro teve aí... você podia perder ponto no jogo contra o Flamengo, estava 1-1 e o Gabigol fez o gol de pênalti lá nos acréscimos, né? É o jogo do Palmeiras, que a gente fez 2-0 ali, mas depois o Palmeiras cresceu. Teve jogo aí para se perder ponto em casa. E esse não era. Né? Em termos de briga por G4, aí, vaga direta na Libertadores, foi um resultado inadmissível do Cruzeiro. Tomara que sirva de alguma coisa lá internamente, porque essa derrota, essa aí vai ser difícil, só vencendo o Botafogo no domingo, e olhe lá que eu vou esquecer isso aí, viu, Caramujo? Preocupa porque o Botafogo tem jogos a menos, né? Tem 15 jogos aí, e é uma equipe que vai brigar no G4 também. Aí se vai brigar por título, se vai brigar por vaga na Libertadores, acho que está muito cedo ainda, mas é uma equipe que, pelo que vem jogando, pelas contratações que vem fazendo, a gente sabe que vai brigar no pelotão de cima. O Bahia tende a brigar por ali também. Então, você começa a ver algumas equipes que despontam, né? Já estamos falando aí de pelo menos 5 para 4 vagas diretas. Então, preocupa. Eu concordo na mesma linha aí do Caio, do Samuel, uma equipe que briga por G4, ela não pode perder pontos em casa para o Ceará. O Cruzeiro tinha conseguido conquistar pontos além até do que seriam ali acessíveis em jogos como contra o Flamengo, Palmeiras, aquele jogo contra o Fluminense no Maracanã, mas ontem deixou pontos em casa, que não poderia ter deixado. Então, isso pode sim fazer falta ali na frente. É óbvio que todo mundo oscila no campeonato, todo mundo perde pontos. O próprio Botafogo, né, vem de um empate frustrante contra o Corinthians, porque produziu no primeiro tempo suficiente para fazer 2, 3 gols e acabou saindo sem a vitória do Nilton Santos naquela oportunidade. Mas o Cruzeiro vai ter já um confronto diretíssimo, né, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, nesse momento por G4. Eu acho assim muito, muito complicado, né? Essa coisa de você ter que recuperar os pontos. Cada jogo é um jogo e vencer lá no Nilton Santos é sempre muito difícil, mas eu acho que acrescentou uma pressão porque você poderia, e o Jardim até fala sobre isso na coletiva, né? Você poderia ter aberto aí já uma gordurinha pensando em G4, né? Não é pensando na liderança, pensando em G4. E o Cruzeiro deixou essa oportunidade escapar e agora vai precisar buscar pontos fora de casa contra o Botafogo. O Cruzeiro poderia ter terminado a rodada com 9 pontos de distância para o quarto colocado, né? Seria muito significativo. Não é que é uma situação ruim do Cruzeiro em termos de Libertadores, ainda é algo que depende do próprio Cruzeiro, mas é claro que depois da derrota de ontem se acende um certo alerta, né? Muito por conta de uma parte considerável dos times que estão brigando por G6 terem jogos a menos do que o Cruzeiro, né? Ele tem 2 jogos a menos, casos de Palmeiras, de Bahia, de Botafogo, o próprio Mirassol que está aí na beira. Eu não acho que o Mirassol vai brigar por G6, mas enfim, hoje está aí colado no G6 do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Botafogo é confronto direto, né? Se o Cruzeiro, por exemplo, perde para o Botafogo, o pior cenário possível lá no Rio, ele reduz essa distância para o Botafogo para 5 pontos, né? Sendo que o Botafogo ainda vai ter 2 jogos por fazer, ou seja, ainda vai ter 6 pontos em disputa. Então, em tese, se o Botafogo vencer os 2 jogos a menos, ele passaria o Cruzeiro. É um jogo que o Cruzeiro não pode, de forma alguma, deixar de pontuar no Rio. O ideal é vencer. Já é dar uma resposta dentro do campeonato depois de ter perdido dentro de casa. Mas que pelo menos consiga somar pontos, porque essa derrota contra o Ceará obriga automaticamente o Cruzeiro fora de casa,
em um cenário mais delicado, a pontuar. Então tem aí sim um cenário de alerta para o Cruzeiro, pensando no objetivo principal, que é a Copa Libertadores da América. E eu sei que tá todo mundo bolado aí hoje, né? É um dia muito, muito, assim, difícil pra gente, mas só um ponto, né? O aproveitamento do Cruzeiro neste momento, ele é aí de 66,666%, aquela dízima periódica. O Cruzeiro tem exatamente uma campanha de 2 pontos a cada 3, né? É uma campanha de vitória em casa e empate fora. Então, assim, nenhum time na história do Campeonato Brasileiro, com esse aproveitamento que o Cruzeiro tem hoje, ficou sem o título, tá? Então, assim, por isso que eu acho que a gente tem que se incomodar, reclamar, criticar, porque realmente o jogo foi muito ruim de ontem, mas o campeonato do Cruzeiro ele segue sendo bom. E é claro, esse duelo contra o Botafogo vai ser bem complicado agora, como o Caio já explicou, é confronto direto. Então, assim, não perder para o Botafogo já garante para o Cruzeiro ali uma permanência nesse grupo, e perder lá coloca mais um time potencialmente à nossa frente. Mas a gente tem uma tendência a olhar, né? O Flamengo tem jogo a menos, o Palmeiras tem jogo a menos, o Bahia, o Botafogo, o Mirassol, todo mundo vai ganhar. Não, todo mundo não vai ganhar, né, gente? Por uma questão matemática, inclusive, alguns times vão ganhar, outros não. Tem empate aí, empatezinho, inclusive, é uma beleza, porque ferra todo mundo, né? Então, assim, acho que o Cruzeiro pode se recuperar, sim. Claro que o melhor remédio para isso é já começar a ganhar, mas esse duelo contra o Botafogo, ano passado, ele marcou um fim, o momento que o Cruzeiro acabou, né, na temporada ali, aquela grande vitória por 3-0. E nesse momento pode marcar, digamos, um renascimento do Cruzeiro depois desse golpe. Eu realmente acho que o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o Ceará, eles são muito diferentes, tá? Pelo que aconteceu. O maior problema que o Cruzeiro tem hoje, a gente já cansou de falar sobre isso, é a falta de reposição. Mas o Leonardo Jardim, até fazendo uma crítica direta aqui, a gente tem criticado pouco o Jardim, porque ele tem acertado muito, essa questão de ver o que está dando errado e não repetir, né? Porque o Caio falou muito bem. O Eduardo de meia-direita. O Eduardo não fez nenhum jogo bom de meia-direita. O Marquinhos, eu vou me arriscar a dizer que ele não fez nenhum jogo realmente bom, né? Os melhores jogos do Marquinhos foram aqueles que a gente falou. Ele cumpriu bem o papel tático, mas ele não conseguiu ser um jogador diferencial. Então, assim, vocês acham que realmente não tem nenhuma outra opção no banco, ou o Jardim está insistindo muito em alguns jogadores? Eu acho que ontem ele poderia ter tomado uma decisão diferente em relação ao substituto Christian, né? Eu até falei por aqui, depois do jogo contra o Corinthians, que eu não gostaria do Eduardo substituir o Christian, e falei isso porque o Jardim deixou claro na coletiva que o Christian estava muito desgastado, né? Assim como o Lucas Romero, mas acabou que o Romero começou a partida. E como meia-direito, o Eduardo não é o nome mais adequado para substituir o Christian. É simples achar um substituto por ali? Não é, mas acho que era um jogo que cabia, por exemplo, o Gabriel Barbosa ter começado, quem sabe com o Matheus Pereira aberto pela direita, o Gabi centralizado, como foi na segunda etapa, né? Em alguns momentos cabe o Leonardo Jardim fazer isso. E no caso do Marquinhos, acho que o que mais incomoda é o fato dele ser a primeira opção para entrar em boa parte dos jogos, né? A gente sabe que o Cruzeiro tem uma escassez enorme no banco de reservas, talvez o principal motivo que coloca o Marquinhos tão à frente de determinados jogadores, mas ele sempre ser a primeira opção é algo que dá para ser revisto pelo Leonardo Jardim, né? Tinham opções melhores por ali, às vezes também variar o esquema, se o esquema habitual do Cruzeiro não está fluindo tão bem dentro do jogo, não há o menor problema, mas enfim, são coisas aí que eu acho que podem ser alteradas, né? O trabalho do Leonardo Jardim é muito bom, é excelente, mas a gente precisa ter senso crítico, né? Pontuar aquilo que às vezes não funciona tão bem. A derrota de ontem, ela passa, obviamente, muito mais pelos jogadores do que pelo Jardim. Mas eu penso que em algumas escolhas, principalmente na questão de iniciar o jogo com o Eduardo, em uma função que ele nunca rendeu com a camisa do Cruzeiro, era algo que o Jardim poderia ter evitado. As críticas sempre vão ao encontro desses substitutos do Wanderson e do Christian, né? E aí a gente, é o que a gente vem falando já há bastante tempo, a questão, e o próprio Jardim, né, e o próprio Cruzeiro já identificou essa necessidade de trazer os extremos para a composição desse elenco. Sobre o Marquinhos, eu gostei da partida dele contra o Fortaleza, naquela oportunidade ele começa, o Gabigol também começa na vaga do Matheus Pereira, para mim fez um bom primeiro tempo, assim como toda a equipe, mas de lá para cá, de fato, nas partidas em que entrou, eu não acho que fez grandes jogos, assim, jogos memoráveis em que você fale assim, esse jogador tá brigando ali por posição. Então, e acho que pesa contra ele também, já o torcedor não tem lá tanta paciência, e aí
fica até difícil, né, de enxergar boas coisas, assim, mas realmente não vem fazendo por onde merecer muitos elogios, não. Não sei, viu, Caramujo, dentro das opções do elenco, quais ele poderia utilizar, porque a gente vê, por exemplo, um Rodriguinho, que ele falou muito abertamente numa resposta, numa coletiva, que não é um jogador com o qual ele conta para esse momento, que gostaria que ele fosse tá emprestado, né, para ter rodagem, poder jogar e voltar mais maduro no ano que vem. No caso do Lautaro, né, não é nem muito utilizado nessa faixa de campo, às vezes nas oportunidades em que foi utilizado, e quando é utilizado, o próprio torcedor também já não tem lá tanta paciência. O Bolassi, quando é utilizado, não é utilizado nessa faixa de campo, é utilizado como referência. Então, eu acredito que... E aí tem a questão do Kenji, né, que eu acho que quando teve minutos, teve boas apresentações dentro do contexto daquilo que se pode esperar do Kenji nesse momento, que é um jogador muito jovem em formação. Aí tem que analisar se poderia ter mais minutos, de repente ontem era um jogo propício, pelo menos no momento em que o jogo estava bom, né? 20, 25 primeiros minutos do Cruzeiro ali, você pensar numa minutagem para o garoto poderia ter sido bom. Mas enfim, eu acho que aí esbarra muito na falta de profundidade do elenco nesse setor em específico. O retorno do Matheus Henrique é uma ótima notícia, acho que ele pode ser um cara para jogar na vaga do Christian em alguns momentos, mas é um jogador que ainda precisa readquirir ritmo, né? Então vai demorar um pouquinho para poder entregar tudo aquilo que a gente sabe que ele pode. Aí é uma questão de profundidade mesmo, de trazer jogadores, negociar outros para que a gente tenha um elenco mais coeso e que dê melhores opções ao nosso treinador. Ô, Caramujo, eu acho essa questão aí, Wanderson, Marquinhos, já estão aí, já receberam muitas oportunidades, né? E a partir do momento em que eles não estão ajudando nem na parte tática, porque o Wanderson ontem não ajudou em nada, né? O Marquinhos, da mesma forma. Eu já partiria aí para uma outra alternativa. Se não for dar chance para o Kenji, muda aí esse esquema de pontas aí, que os pontos não estão resolvendo nada, né? Eu não achei que o Gabigol entrou mal ontem. Buscou muito jogo, finalizou o que o Cruzeiro não faz, né? Finalizar de fora da área, numa dessas aí quase que o Bolassi empata. Inclusive, às vezes a gente sai procurando culpados aí, né? Postaram um lance do Bolassi aí, o Bolassi finalizou muito bem, inclusive, o zagueiro é que tirou, porque ia ser o gol de empate, né? E o que eu acho que faz falta, Caramujo, por exemplo, todo mundo fala aí do Bolassi, véio, mas entra tentando um monte de coisa ali, véio. Pelo menos coragem tem para fazer as coisas, né? Seja cruzar, seja finalizar de algum jeito, ou ajudar no jogo aéreo, para entrar a ponta e ficar, pega a bola, devolve para o lateral, para o zagueiro, para volante, véio. Isso aí não é a função que a gente precisa para a ponta, né? E repito, se não estão ajudando na questão tática, banquinho vai fazer bem e pensar em alguma outra situação. Os três volantes ali, Romero, Lucas e Christian, mais Pereira, Gabigol e Caio Jorge, o Jardim pode buscar essas alternativas também para tentar algo diferente. Se os pontos não estão ajudando, se não chegou ninguém até o momento, vamos buscar alternativas, né? Nota para o Cássio. 7. Tá boazinha. Eu sou. E aí, Caio? Nota 5 para o Cássio. 6. Eu dei nota 5 também pro Cássio, que fez uma defesa boa ali, né, no chute do Lourenço e só. Fabrício Bruno, zagueiro pela direita. 6,5. 6. 6. Fui de nota 6 também. Vidalba, nosso zagueiro pela esquerda. 6. 5,5. 6. Eu dei nota 5 pro Vidalba. Jogo abaixo. Lateral direito, Fagner. 5. 4. 3. Fui nota 4 pro Fagner também. Abaixo, hein, Fagner? Errou demais. Na esquerda, o Kaique. 5,5. Também vou de 5,5. 6. Fui de 5. 5 aí pro Kaique. Lucas Romero, El Perro.
6. 6. 6. Nota 6 também. Essa média ficou fácil, hein, Arthur? Lucas Silva. 5. 4,5. 4. Eu fui 4 também. Nota 4 para o Lucas Silva. O nosso Christian, que não foi bem. Eduardo. Saudade, Christian. 4,5. 13,5. 5. 4. Tem nota 4 para o Eduardo aí. Wanderson. 4,5. 3. 2. Eu fui nota 4 para o Wanderson também. Matheus Pereira. 6,5. 6. 6. Tem 6 para o Pereira também. Se salvou, né, de certa forma. E o Caio Jorge. 6,5. 6. 6. 6 também. Mesmo pelo gol, né? Pelo gol. O pessoal do banco ali, o primeiro a entrar aí foi o Marquinhos. Qual que foi a nota dele? 4,5. 3. 2. 1. Vestiu o uniforme corretamente. Depois tivemos a entrada de Gabriel Barbosa. 5,5. 6. 6. Gostei do Gabigol ontem. Vou dar 6,5 só para a média ficar 6 do Gabigol. Mas foi uma atuação nota 6 dele mesmo. Foi ok. Bolassi e Matheus Henrique, vocês deram nota? Que jogaram poucos minutos, né? Eu não acho justo, Caramujo. É muito pouco tempo. Só o Bolassi. Só o Matheus Henrique eu não consigo dar nota, não. Bolassi ficou aí com 5,5. Eu vou sem nota. Eu dei nota 5 pro Bolassi. Acho muito pouco tempo. Matheus Henrique, acho que concordamos que foi muito, muito pouco tempo em campo, né? Tem gente que achou que nós demos notas boas, inclusive, pro pessoal, viu? Misericórdia, viu, gente? Nossa Senhora, o Cruzeiro volta a ganhar, pelo amor de Deus. Mas aí as notas consolidadas, então. Cássio 5,7, Fabrício Bruno 6,1, Vidalba 5,6, Fagner nota 4, Kaique 5,5. Meio campo Romero meia dúzia, Lucas Silva 4,3, Eduardo 4,2, Wanderson 3,3, Matheus Pereira 6,1, Caio Jorge 6,1 também. No banco de reservas, Gabigol ganhou nota 6, Marquinhos 2,6, ganhou aí o troféu de lata do dia, o Bolassi 5,2 e o Matheus Henrique ficou sem nota, porque jogou poucos minutos, mas foi bom vê-lo de volta, né? Finalmente aí recuperado em breve, imagino jogando mais minutos e talvez podendo ser o reserva para o Christian, né? Porque quando o Christian não joga, a gente não consegue achar ali aquele meia-direita.